Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma podcast, mais um programa totalmente excelente, sempre feito com muito carinho, com muita atenção, com aquela vontade e aquela eficiência que a gente tem em receber as pessoas queridas, as pessoas que vêm com uma história bacana para contar. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial. Ela é professora, doutora, mestre. O currículo aqui é incrível. Eu vou pedir até ajuda, não aos universitários, mas aos doutores, para poder chegar a concluir esse currículo aqui da professora Ivaneide Grisante. Seja muito bem-vinda ao MAG Podcast. Muito obrigada, boa tarde todo mundo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre educação, sobre um monte de coisa legal. Com certeza. E esse currículo brilhante que você tem, várias conquistas, né? Muita dedicação à área da educação no todo, e não só na área da educação também, né? Eu estava observando aqui, você também é mestre em administração pública. Administração de empresas. Nossa, Exatamente. administração de empresas, né, para ser mais correto. Muito legal. Então, a gente vai falar da sua carreira aqui. Desse currículo imenso, faltou falar alguma coisa que a gente deva destacar? Assim, vamos lá? Vamos por partes. Vamos por partes, né? Eu sou graduada em pedagogia, então a questão da educação já começa por aí, né? Mas depois fui no mestrado por um caminho não muito diferente. Administração de empresas. Sim. Mas por quê? Porque na pedagogia, quando eu me formei, eu já fiz a administração escolar. Então, a questão já estava mais ou menos linkada nessa época, tá? Então, fiz o mestrado em administração, o que me apresentou um mundo de possibilidades, né? E depois o doutorado, que é em História das Ciências, né? Que é um programa que é interdisciplinar. Ele não se limita a uma área do conhecimento. Então, eu sempre falo isso, eu sempre enalteço muito o programa, porque eu acho uma coisa muito interessante, sabe? Porque, assim, o mestrado é um mestrado em administração. Então, tinham lá 90% de administradores. O doutorado, que é esse programa, que é interdisciplinar, não. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante você ter um pedagogo, um médico, um estatístico, um radialista, um cara da área de comunicação, sabe? Todo mundo junto ali, eu acho que a contribuição para o conhecimento é uma coisa fantástica. Adorei, sinceramente adorei. E além dessa formação, né, dessa dedicação toda, você tem a sua revista científica, que a gente vai falar dela. A gente ainda tem outras questões para falar. Tem a questão do Congresso. Isso. Nossa, estou muito empolgado para falar do Congresso, mas vamos deixar para falar mais para o finalzinho, porque a gente ainda tem mais coisas para falar. Vamos falar um pouco mais da revista. A revista, ela é recente? A revista, ela está recém-lançada, né? O lançamento dela foi no dia 19 de maio agora, de 2023, um evento ótimo que aconteceu nas dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enfim, está lançada, mas ainda não está muito no mercado. Ela já está no mercado, mas ela ainda não é muito conhecida, enfim, porque é um trabalho árduo. Imagino. Né? Para você colocar uma revista científica no mercado, você tem que... Leva tempo, tá? Não é de uma hora para outra, não é de um dia para outro. Você atingir o público que você quer, tá? Não é assim. Muito embora hoje a gente já conte aí com a tecnologia, que é uma coisa que facilita muito para gente, mas ainda assim, tá? Infelizmente, outro dia, a minha irmã falou assim para mim, é incrível como é que alguém vai lá na internet, faz uma dancinha, ou então uma celebridade vai lá e fala alguma coisa, sabe, uma besteira, e aquilo ali viraliza. Agora, se você vai e fala de uma causa, sabe, se você fala de ciência, é mais difícil você atingir o público que você quer. E é verdade, infelizmente, mas
não é motivo para a gente desanimar. Não, muito pelo contrário. Eu tenho essa sensação também. Eu acho que a internet, né, é muito recente aqui para o Brasil, né? As pessoas associaram muito a internet àquela busca superficial e muito ao entretenimento, né? Entretenimento. Mas a possibilidade que vem das publicações científicas divulgadas pela internet, né? Isso é a oportunidade que a gente estava precisando de dar a opção de seriedade, né? E que bom que você tem essa proposta séria. Inclusive, eu tenho acompanhado que você está montando o comitê científico, né? Isso. E tem pessoas de total excelência. Você quer falar um pouquinho? Então, um comitê científico de uma revista é uma outra coisa que é muito séria. Né? Porque, assim, são pessoas que precisam avaliar o trabalho do outro, né? Primeiro, ter um conhecimento, né? Saber o que ele está fazendo, e segundo, ele ter a expertise, sabe, de olhar aquele trabalho e também saber que ali é uma pessoa que produziu aquele trabalho, sabe? Não é uma coisa robotizada, sabe? É justamente isso que eu gostaria de falar também, até sobre a própria ciência. Sim. Porque tem muita gente que, quando pensa em ciência, pensa em cienciar, sabe? Não em ciências, tá? E é aquela ciência que fica lá um senhorzinho com cabelo pro alto, sabe? Na frente de uma vasilha soltando fumaça e ele tá ali dentro de um laboratório fazendo experiência, né? Não é isso. A ciência é tudo que está aqui. Olha quanto de ciência tem aqui. Olha quanto de ciência tem aqui. Quanto de ciência tem aqui. Sim. Tá? Então, é isso. E principalmente a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, eu acho que ela está vindo justamente para desmistificar um pouco isso, sabe? Porque até então você tinha lá o modus operandi científico, sim, o rigor científico de fazer as coisas, tá? Graças a Deus, hoje em dia, a gente está um pouquinho, sabe, caminhando, sabe, para ser um pouco mais, não querendo desmerecer jamais a ciência clássica, tá? Mas, assim, uma forma de vir a contribuir. Então, se você tem uma metodologia para realizar um trabalho, para coletar teus dados na tua pesquisa, ok, hoje, sabe, nada contra você ter aquela ciência clássica, mas hoje em dia você também fazer uso de uma metodologia interdisciplinar. Então, se você está estudando tatuagem, que é a minha área, tá? Por que não você, além de você ter a visão, de repente, sociológica, psicológica, mas você ter a visão da medicina, das outras diversas áreas do conhecimento, sabe? E ali você montar uma metodologia que te permita fazer isso. E que isso seja cientificamente válido. Então, é isso que a interdisciplinaridade hoje está se propondo a fazer. E é isso que a minha revista também está se propondo a fazer. Ela é uma revista interdisciplinar, tá? Qual é o grande desafio disso? Perfeito. Como é que, se eu sou interdisciplinar, eu vou aceitar trabalho das diversas áreas do conhecimento, tá? Então, vai ter lá o estatístico, o enfermeiro, o pessoal do jornalismo. E, para isso, eu vou ter que ter pessoas qualificadas para avaliar. Tá? Então, esse é um desafio. Tá? Mas como, graças a Deus, eu tenho, né, eu trabalho numa universidade que é um mundo de possibilidades, e ali a gente conhece várias pessoas, e eu já estou nessa trajetória aí de congressos, de seminários, de vida acadêmica há muito tempo, né? Então, isso também permite que a gente vá conhecendo pessoas, sim, que a gente vá fazendo amigos. Né? Então, assim, quando eu comecei a ligar para as pessoas, né? Doutora Regina Dantas, olha só, estou com um projeto e tal, será que você aceitaria se avaliar? Claro, ótimo, obrigada por me convidar. Então, assim, olha, sinceramente, eu não tive nenhuma recusa, por enquanto, de ninguém ainda para composição do comitê científico, tá? É claro que ainda estou montando, né, ainda não está completo,
E até porque a revista, ela tem a revisão, a avaliação dela, que a gente chama, é às cegas por pares. O que é isso? Quando a pessoa manda um trabalho para a revista, o trabalho, ele chega lá, ele não consta o nome da pessoa, do Sim. autor, tá? Então, quem vai avaliar o trabalho não sabe de quem é aquele trabalho. Então, é por isso que eu preciso de várias pessoas, e porque não é uma única pessoa que avalia. Então, o seu trabalho, se chega um trabalho seu para um avaliador lá, não é um único que vai avaliar, é mais de um. Então, eu sempre vou precisar de mais de uma pessoa de cada área do conhecimento. Então, o meu comitê científico vai ser imenso. Nossa, é incrível. E eu já sei que tem um número já grande de colaboradores. Eu estou vendo que a cada dia vai chegar mais colaboradores e assim a revista aqui tá tão jovenzinha, né? Já chegou com tanta força e com tantas possibilidades. Quando você falou do olhar sobre a ciência, né? Eu me lembrei de um professor que eu tive, o Hilton Israel, na Faculdade de Publicidade, que ele sempre falava, a gente vinha com uma pequena resposta, ele vinha e estimulava a gente, mais que isso. E é um pouco do olhar que a gente tem com a ciência, inclusive eu também tive esse aprendizado, a gente costuma falar em público-alvo, né? Na verdade, é mais que isso, né? Um produto tem públicos-alvos, né? Então, esse olhar diferenciado também está na internet, né? Cabe a gente saber onde buscar e o que realmente está querendo para si. Eu fico muito empolgado em estar recebendo você aqui, você está colocando um pouco da proposta da revista e tem muita coisa que vai faltar a gente falar. E a gente encontra você nas redes sociais, aonde? Então, tem o site, né, da própria revista, né, que é rbpc.tech, T-E-C-H. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar também o seu Instagram, tá? Para as pessoas que estiverem interessadas em publicarem os seus artigos, né, e saber como é que funciona. Tem alguma dica a mais para as pessoas que querem passar pelo primeiro processo até a publicação? Então, nesse site que a gente vai deixar divulgado aqui, tá tudo muito bem explicadinho lá, né? Tem lá os links tem as orientações para os autores, tem tudo explicadinho. O custo, porque tem um custo, né, de publicação, mas está tudo lá muito bem explicadinho. A gente está fazendo um site lá, procurando, assim, sabe, deixar o mais fácil possível para as pessoas. Maravilha, né? Eu acho que cabe a gente marcar um programa específico para falar da revista, porque está surgindo aqui muitas dúvidas. Eu vou pedir às pessoas que tiverem dúvidas que coloquem aqui nos comentários. As dúvidas vão estar chegando a você e a gente vai estar respondendo. Quem quiser ir direto no Instagram dela, por favor, fiquem à vontade. Mas a gente ainda tem mais coisas para falar, né? A gente tem aquele trabalho que você também realiza ajudando as pessoas nos seus projetos finais, no TCC, né? Esse já era que eu já venho trabalhando com isso há um tempo, né? Tem lá o site, chama descomplicateses.com.br, que foi uma coisa assim. Nessa minha trajetória de estudos, né, que começou já há um tempinho atrás, eu sempre percebi a dificuldade que as pessoas têm para fazerem os trabalhos de conclusão de curso. Tá? Incrível como é que as pessoas têm muita dificuldade. Não vou dizer, todo mundo tem dificuldade. Não, né? Porque generalizações são sempre... Mas a grande maioria das pessoas, quando vai o curso todo muito bem, prova tal, quando chega na hora do TCC, aí começa. É uma correria, um Deus nos acuda. E eu comecei a perceber também, Cláudio, que muita gente tem adoecido por conta disso. Imagino. Então, assim, como eu sou servidora da UFRJ, eu tenho percebido na própria UFRJ muitos trabalhos, tá, de divulgação sobre isso, né, de dados de pessoas que adoecem por conta da fase dos trabalhos de conclusão de curso. Não só de TCCs na graduação, da dissertação do mestrado, da tese do doutorado, porque é uma
fase muito importante, pelo menos para mim. Sem dúvida. É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Imagine, né, um menino lá de 19, 20 anos se formando na graduação. Cara, é uma coisa muito importante na vida dele, né? E assim, a gente entende que durante o curso, essa parte, ela ainda ela não está sendo trabalhada da forma que deveria. Os alunos, eles não aprendem a produzir TCC. Algumas faculdades hoje já exigem que seja publicado um artigo científico como uma das exigências para ele se formar, mas as pessoas não aprendem a escrever cientificamente. E aí a pessoa chega nessa fase sem saber absolutamente nada, tá? Então, assim, eu participei muito de amigos, de aquela coisa, né, da gente se ajudar, porque Sim. hoje gente corporativista é aluno, né? A gente se ajuda muito mesmo. Que bom. Então, assim, eu mesmo tive muita ajuda, sabe? Porque no mestrado, por exemplo, eu sempre conto essa história. Eu sou pedagoga, tá? Fiz um MBA na UFRJ, que foi fantástico também, mas eu tinha uma lacuna na minha vida que era a questão da estatística, gente. Eu não sabia nada de estatística. E eu tive uma disciplina de estatística no mestrado com uma professora argentina, que não escrevia nada do quadro, ela só falava, ditava. Então ela dizia 100, eu anotava 6. E olha, foi um horror, né? Graças a Deus eu tive apoio, enfim, né? Fui estudar melhor sobre isso. Mas é sempre assim, graças a Deus, a gente é muito, né? A gente se ajuda muito. Agora, independente disso, todo mundo tem muita dificuldade de produzir os seus trabalhos científicos, né? E como eu acabei pegando essa expertise que, honestamente, gente, veio meio que de paraquedas, sabe? Dessa coisa assim, lá na graduação ainda, vamos fazer, eu acho assim, tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Sim. Então, assim, eu me achava um pouco ansiosa. Então, quando faltava um ano para acabar o curso, eu já comecei a pensar no TCC. E eu já comecei a produzir o TCC. Então, é claro que quando chegou na época, eu já estava muito mais adiantada. Mas não era por nada não, gente, não é porque eu era melhor que ninguém, não. Eu não sabia também. É porque normalmente... É porque eu queria acabar logo com aquilo, sabe? Eu não queria ser pega de surpresa. Que o normal do ser humano é aquele reflexo, né, que o cérebro tem, é de quando ele vê a dificuldade, ele deixar para depois, né? Deixar para depois. Ainda bem que, por um lado, a ansiedade dessa vez ajudou alguém. E aí, quando foi... já acabei, tá pronto. Não acredito, já acabou o teu texto. Não, vem cá, me ajuda aqui, como é que foi e tal. Enfim, uma coisa foi puxando a outra. Mas vocês duas já acabaram, não ajuda aqui. E nisso, foi. Então, foi indo, fui ajudando aqui, até que chegou uma hora que eu percebi que não dava mais para fazer aquilo só ajudando os amigos. Sim. Né? Porque era uma coisa que dependia tempo, às vezes custo, para eu me deslocar para ir em algum lugar, e então eu resolvi profissionalizar. Excelente. Né, essa parte. Tem dado muito certo, graças a Deus, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E assim, normalmente quando as pessoas me procuram, elas, sinceramente, elas chegam assim, esbaforidas. Eu não quero mais, eu vou acabar desistindo Olha bem, a pessoa começou um curso, Sim. Normalmente há 4 anos atrás, né? Ela está na fase final, tá? E ela está a ponto de desistir do curso por conta do TCC. Aí então ela chega nervosa, preocupada, sabe? Achando que... Aí ela foi o encontro com... Aí ela tinha até alguma coisa na cabeça, estava tudo certo. Quando ela foi na primeira orientação com o orientador dela, ela saiu de lá totalmente desorientada, porque não era nada daquilo, e ela está se achando burra, e ela não compreende nada daquilo. Então, o meu papel, a primeira coisa a fazer é dizer, calma, vai dar tudo certo. E normalmente dá. Eu acho muito importante, né? Eu fico imaginando, eu tive sorte no meu trabalho final, sabe? Até porque eu pude apresentar um produto também. Sim. Então, a parte escrita na área da publicidade
foi super tranquilo. Uma parte eu peguei de um documentário, né, a experiência relatada ali. A outra parte eu tinha uma bagagem ali, então eu somei as duas e fiz um trabalho autoral, parte escrita resolvida, parte prática foi audiovisual, tranquilo. Mas eu percebo que muitas pessoas não dão essa sorte, muito pelo contrário, como você relatou aqui. Aí a gente imagina a pessoa fazendo meio barro, meio tijolo, não conseguindo passar, desistindo ou passando de uma forma traumática. Exatamente. Aí a vida acadêmica acabou, né? Vem a crença limitante, não nascer para o estudo, né? Então isso aí é um problema muito sério. Que bom que existe iniciativa como a sua, né? Eu queria destacar também aqui, eu não sei se alguém vai ter alguma dúvida a respeito, mas é a questão legal, né? A questão ética em você buscar vamos colocar assim, um curso à parte, um orientador à parte, que só vai colaborar, não é verdade? É uma assessoria, na verdade. Uma assessoria, perfeito, essa é a palavra. É uma assessoria, tá? De produção de TCC. Então, assim, olha, a estrutura é essa, sim, vai por aqui, lê isso aqui, né? Vamos, indicação de leituras. A primeira coisa é acalmar a pessoa, né? E de que vai dar tudo certo. Porque, assim, às vezes, ela não, na faculdade, ela até teve uma aula de, sim, metodologia científica, tá? Mas o professor, normalmente ele chega, olha, gente, vocês precisam fazer o TCC, então assim, olha, dentro das normas da ABNT, perfeito, sem plágio, tá? Sim. A estrutura, ela é a introdução, a justificativa, os objetivos, os resultados e as conclusões. Ok. Ah, e vocês têm que partir de um problema. Ok, e aí? Normalmente esse professor ele tem um monte de orientandos, sim, tá? Ele também não tem aquele tempo para dedicar, para explicar melhor, tá? O que é isso? Que problema é esse? Que aí você vem, nossa, mas eu tenho que ter um problema para eu resolver. Aí a pessoa fica pensando, tá, qual é o problema que eu tenho nessa câmera? Até pensa assim, eu tenho vários problemas, mas qual que eu vou poder utilizar? Eu vou poder utilizar e tal, entende? Então, o meu papel é, olha, não precisa ser um problema. Sim. É um cenário, é uma situação. Pode ser um problema também, mas não necessário um problema, né? Então, é isso, é explicar que você precisa partir de algum lugar, né? Que todo o trabalho ele vai fluir depois a partir dos objetivos. Que são os objetivos que, na verdade, que vai guiar o seu trabalho. E é você falar isso de uma forma, utilizando palavras até menos oficiais e menos, sim, científicas, de uma forma melhor, tomando um café, né? Outro dia eu assisti uma palestra de uma professora da UFRJ, que ela disse que tem um amigo que ele relatou para ela que metade da tese dele foi escrita no bar, sabe? Que era ali que ele, sim, se sentia mais calmo para pensar, para escrever, né? Porque, assim, normalmente as pessoas ficam muito tensas, né? E aí você precisa de alguém para ir junto com você. Não, vamos embora, até para te animar mesmo, para não deixar você desistir, sabe? Para te dizer, olha, você chegou até aqui, não dá para desistir agora, né? E para dizer para você que essa relação com o orientador, né, ela pode ser melhorada. Não precisa ser com tanto sofrimento. E agora eu não costumo trazer problemas para os meus entrevistados, não, sabe? Eu gosto de sempre ver o lado positivo das coisas, mas me deu um medinho aqui, sabe? E o orientador, quando ele vê, né, que o aluno está sendo orientado também, está recebendo uma ajuda, ele... Como é que é a cabeça? Os orientadores hoje em dia estão preparados para aceitar essa ajuda? Eu creio que sim, até porque tudo que chegar nele, né, o quanto chegar o mais rápido e melhor para ele, eu acho que vai ser melhor também, né? Então, se a pessoa tem uma assessoria... Correto. Né? Por exemplo, tem alguns orientadores que não na parte de assessoria, mas depois que está tudo prontinho lá, ele diz, olha, te aconselho agora você procurar um profissional para fazer a revisão ortográfica disso. Perfeito. Que é para não passar erro de português, que é para não passar... Porque, assim, às vezes você está escrevendo alguma coisa, então você já está tão em cima daquilo ali tantas vezes,
que passou um erro, sabe, de ortografia ou até um erro de digitação, que você já passou por cima daquele tantas vezes que você não consegue ver. E o correto de uma revisão é ser feito por uma outra pessoa, né? Exatamente. Então, nenhum problema quanto a isso. Exatamente. Nossa, eu queria mais falar também da questão do plágio, que é crime, de trazer outras problemáticas aqui que envolvem o tema. Nossa, mas essa questão do plágio, então, é muito interessante, gente. Isso vai uma palestra inteira, um podcast inteiro. Então a gente vai deixar para a próxima. Se você quiser saber um pouco mais sobre histórias que aconteceu, eu tenho algumas aqui. Vamos segurar dessa vez. Porque a gente ainda tem assunto para finalizar aqui, a gente tem que voltar para a revista, falar do seminário, do Congresso. Então, como é que está a movimentação para o Congresso? Então, o Congresso, ele já tem data, tá? Vai ser em maio de 2024, eu sei que tem bastante tempo, mas como a revista está promovendo o primeiro congresso, né? E normalmente é assim mesmo, os congressos eles precisam de um tempo grande para ser divulgado e tal, né? Então, data já tem, a gente está trabalhando já, o site está quase pronto, né? Que é para a gente lançar também, tipo, ir para a rua e para divulgar, né? Por quê? É importante, os congressos acadêmicos eles são muito importantes para tudo, né? Para você debater, para você discutir as diversas áreas do conhecimento, para as pessoas se encontrarem, para as pessoas apresentarem seus projetos, né? Para clarificar um pouco as coisas na cabeça das pessoas. Sabe, eu já fui em congresso que as pessoas disseram, foi aqui que eu decidi e por qual área eu vou optar. Então, porque às vezes o aluno ele entra na faculdade de medicina, ele não sabe ainda exatamente qual vai ser a especialidade que ele vai escolher. Ou então ele vai falar, bom, eu quero ser dermatologista, mas ele participa de um congresso e ele vê coisas, ele vê pessoas falando, debatendo e problemas sendo resolvidos, e ele sai dali com, não, eu vou ser cardiologista. É isso. O congresso ele tem essa função também de esclarecer, sabe? De dar oportunidade para as pessoas interagirem, afinal de contas, né? E é isso que a RBPC vai promover em maio, né? Vai ter também nas dependências da UFRJ, no campus Praia Vermelha, tá? E é isso que a gente quer. A gente espera receber vários trabalhos das diversas áreas do conhecimento, que é para as pessoas debaterem, discutirem, se conhecerem, apresentarem seus projetos. Eu percebo que a gente só conseguiu dar uma pincelada aqui sobre a questão do Congresso. A gente tem que voltar para falar um pouco mais sobre ele, porque, conforme eu costumo falar, é um assunto totalmente excelente. Mas eu quero agradecer Ivaneide Grisante, professora, doutora, praticamente mais uma amiga da família Podcast, que tem um trabalho lindo. Obrigada. E pode contar com a gente na divulgação. Considerações finais, doutora. Olha, muitíssimo obrigada pelo espaço, muitíssimo obrigada por esse papo, que foi um papo, na verdade, né, gente? Eu costumo dizer, assim, às vezes quando eu participo desses eventos e tal, eu não assumo muito essa postura de doutora, sabe? Assim, não é por aí. Eu venho para conhecer as pessoas, para bater papo, sabe? Para incentivar as pessoas a estudarem. Por favor, estudem, gente. Sabe? É tudo tão difícil no nosso país, né? Eu acho que tudo que acontece aqui, se a gente estudar, a gente está colaborando para tornar esse país um pouquinho melhor. Então, por mim, por você mesmo, vamos continuar estudando e cada vez mais. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Forte abraço, até o próximo MAC Podcast. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.